Ele foi o mago de 1000 reis. Kenneth William David Hensley nasceu em Londres em 24 de 8 de 1945 e faleceu agora há pouquinho tempo, dia 4 de novembro de 2020, aos 75 anos de idade, dos quais pelo menos 50 foram dedicados à música. Ele era produtor musical, guitarrista, tecladista, vocalista, participou de inúmeros projetos musicais solo e com outras bandas ao longo dos anos, porém, onde mais se notabilizou e onde eu acredito que a maioria de nós o conhecemos foi no Uriah Heep, onde era o principal compositor. O pessoal que me conhece já há algum tempinho sabe que eu sou meio, talvez um pouco, talvez só um pouquinho mesmo, suspeita para falar de bandas de rock dos anos 60 e 70, porém sem exagero nenhum, gente. Se hoje nós temos tantas bandas excelentes, pipocando em subgêneros relativamente mais jovens, como por exemplo o power e o folk metal, muito disso certamente se deve à obra do Ken. No início, lá na década de 60, quando eles começaram suas atividades, o Uriah Heep se chamava Spice, e o nome que veio a escolher posteriormente foi extraído de um livro. E vocês devem estar imaginando, com certeza um herói, um paladino de capa e espada de um livro fantástico. E não, nenhuma das anteriores. Uriah Heep é um dos personagens mais detestáveis de toda a literatura mundial e também um dos mais famosos. Ele é o antagonista de David Copperfield, que é um personagem principal que dá nome ao livro do Charles Dickens. Há algumas especulações, inclusive eu tive essa conversa com colegas lá da Letras, bem no comecinho do curso, se de repente, dada a influência do Dickens na literatura inglesa, o Tolkien não teria de repente inspirado seu grima, língua de cobra nesse personagem. O primeiro disco do Uriah Heep, o Very Heavy, Very Humble, com um sotaque bem britânico acentuado, inclusive na escrita, é uma alusão a um bordão desse personagem no livro, que não tem nada de humilde, tá ali só querendo parasitar e bajulando, e eu não li a história, mas dizem que ele se dá mal. Lembrando que o Uriah Heep só começou a entrar de cabeça mesmo nesses temas mágicos, épicos, mitológicos, ali em 1972, que é o ano de lançamento de 2 discos, sendo um deles o meu preferido, mas do qual não vou falar aqui no momento. Porém, a música a qual eu quero falar para vocês hoje é de um disco de 1971, de quando eles apenas estavam flertando com essa temática. Um disco chamado Salisbury, que também conta com uma música fenomenal chamada Time to Live. Ela lembra muito instrumentalmente certa música de certa bandinha da qual eu não gosto nem um pouco, sobre a qual eu falei semana passada e vou deixar o link para vocês conferirem aqui em algum lugar. Depois vocês escutam e digam para mim aí nos comentários o que vocês acharam. Lady in Black foi inteiramente cantada pelo Ken, não apenas os backing vocals, e só foi ganhar videoclipe lá no ano de 1977, já com o John Lawton nos vocais. Ele que veio do Lucifer's Friend, uma banda que eu acredito assim que tem um primeiro disco sem defeitos, mas infelizmente só o primeiro, porque os demais eu tentei ouvir mais de uma vez e não gostei. E tudo porque o seu antecessor, o David Byron, se negou a gravar Lady in Black, simplesmente não gostou. Não me pergunta como um indivíduo pode não gostar dessa música. De minha parte, eu não tenho palavras para descrever o quanto eu amo músicas que contam histórias. Essa é uma tradição que, se a gente analisar, vem desde a poesia clássica, grega, romana, a figura do Aedo, que vai tocando a sua harpa e evocando as musas e a memória para contar suas histórias. Passa ali pelo medievo com a figura de menestréis e até hoje com cancioneiros populares e canções regionalistas que continuam sendo produzidas. Apesar do carro passando lá fora, acho que a gente vai ter que tentar de novo. Apesar do refrão vocalizado, feito para ser cantado universalmente, Lady in Black não pode ser chamada de uma canção convencional comercial naquele formatinho de estrofe, refrão, estrofe, ponte. Mas apesar disso, a gente também não pode dizer que ela seria um super épico, intrincado e progressivo. Em 4 minutos, 44 segundos, alternando com esse refrão, 5 estrofes, a gente fica sabendo a história por meio do eu lírico. Um guerreiro, narrando em primeira pessoa, ele está sedento de sangue no meio dos destroços de uma batalha perdida,
como certo encontro que ele teve nesse cenário o marcou e mudou para sempre. E como não bastasse esse cenário, para incrementar a atmosfera épica, o Ken ainda vai brincar com a ordem das palavras nos versos da música. É como se a gente estivesse literalmente lendo um texto que foi escrito lá em tempos medievais, uma coisa, vamos dizer assim, meio mestre Yoda, quem sabe. E agora chega de conversa e vamos para essa pérola que ela merece ser conhecida. Ela veio a mim uma manhã, uma solitária manhã de domingo, seu longo cabelo adejando o vento invernal. Não sei como ela me encontrou, pois na escuridão eu estava andando, e ao meu redor jazia a destruição, oriunda de uma batalha que eu não pude vencer. Ela então me pediu que eu nomeasse meu inimigo. Eu disse que precisaria de alguns homens para lutar e matar seus irmãos, desprovido de discernimento ou misericórdia. E supliquei que ela me desse cavalos para passar por cima dos meus inimigos. Tão ardente era a minha paixão em devorar esse desperdício de vida. Mas ela não tinha em mente a batalha, que reduz os homens a animais, tão fácil começar e ainda assim impossível de findar, pois ela, mãe de todos os homens, havia me aconselhado tão sabiamente, que tive medo de voltar a andar sozinho e perguntei se ela poderia ficar. Oh, donzela, dê-me sua mão, eu chorei. Permita-me descansar aqui ao seu lado. Tenha fé e confie em mim, ela disse, e encheu meu coração de vida. Não existe força nos números. Não nutro tais equívocos, mas se você precisar de mim, tenha certeza, eu não estarei longe. Assim, tendo dito, ela se virou, e ainda que eu não encontrasse palavras para dizer, fiquei de pé e observei até seu manto negro desaparecer. Meu trabalho não é fácil, mas agora eu sei que não estou sozinho, e encontro um novo ânimo cada vez que penso naquele dia de vento. E se um dia ela vier a você, sorva profundamente de suas sábias palavras, cobre coragem como seu prêmio e diga olá por mim. A câmera não vai captar, provavelmente, mas arrepios múltiplos. É isso. Lady in Black é considerada uma parábola filosófica de como o mal não pode se sobrelevar por si mesmo, casualmente na figura da guerra provocada por seres humanos. Eu li faz algum tempo, não lembro agora se em site, se revista, que a inspiração do Ken para essa personagem misteriosa teria sido uma moça que ele avistou da janela do quarto de hotel. Foi o único contato que teve com ela, nunca chegaram a conversar, nem nada. Eu acredito que todo mundo aqui possa ter a sua interpretação de quem seria essa divindade, entidade, seja lá o que for, que tem esse diálogo com o eu lírico da música. E eu gostaria de compartilhar com vocês a minha visão de quem ela seria e que talvez possa coincidir com a interpretação que alguns e algumas de vocês tiveram. E tem a ver com essa personagem icônica aqui, que eu adoro, a Morte, de Neil Gaiman, irmã do Morpheus, personificação do sonho. Nas palavras então do autor de como é que ela surgiu. Ela surgiu em minha cabeça uma semana depois do irmão dela. Ele chegou pensativo, taciturno, pálido e magro. Certamente havia uma familiaridade entre eles, mas ela era oposta a ele em muitos sentidos, sensível, encantadora e agradável. Tem uma história na Cabala que sugere que o anjo da morte é tão belo que quando finalmente vê-lo ou vê-la, você se apaixonará tanto e tão perdidamente que sua alma será sugada por aqueles olhos. Eu gosto dessa história. Também há um toque de realização de um desejo. Eu não queria uma morte que sofresse pelo seu papel, ou que tivesse um prazer mórbido com seu trabalho, ou que não se importasse. Queria uma morte que eu fosse gostar de encontrar, no fim, alguém que se importasse, como ela. Tá, Nômade, mas e aí? Se foi ela mesma que encontrou com carinho lá no campo de batalha, por que que ele saiu vivo então? Essa interpretação não faz o menor sentido, faz? Bom, se você acha então que essa interpretação não faz o menor sentido e tem todo o direito de achar, eu te convido ao final desse vídeo, após ouvir Lady in Black na versão original e nas versões lindíssimas do Blackmore's Night e do Encífero, a conhecer também esta história aqui. The High Cost of Living, ou na tradução, O Alto Preço da Vida, que nos mostra exatamente que não é porque ela vem a nós que é necessariamente o nosso momento de ir com ela. Às vezes ela pode ter justamente vindo para nos avisar que a gente deve aproveitar cada momento antes que ela volte. É uma das histórias mais belas e mais significativas que eu já li. E vocês, gente, conhecem, gostam de Uriah Heep, dos demais trabalhos do Ken Hensley, dos trabalhos do Neil Gaiman?
comentem, curtam, mostrem esse vídeo para quem vocês acham que vai gostar. Considerem apoiar o trabalho desta nômade que vos fala antes que a Dama de Preto chegue. Eu agradeço imensamente ao Ken pela arte maravilhosa que ele nos deixou e a cada um e uma de vocês que me assistiu até aqui. Ótimas leituras, façam bom uso do seu tempo e do widzenia!